Mateus, capítulo 7, a partir do verso 21. O texto nos diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Esse é o texto, irmãos, que vai servir de base para a nossa reflexão, e é um conteúdo maravilhoso aqui para edificar as nossas vidas nessa noite. Desde semana passada, ou a partir de semana passada, eu estou iniciei semana passada e hoje dou sequência a alguns sermões nas parábolas de Jesus, usando as parábolas de Jesus como base para as nossas reflexões. E hoje nós temos essa parábola dos dois fundamentos. Qual que é o contexto, irmãos? O contexto é o seguinte: Jesus estava falando aqui sobre falsos profetas, Jesus estava ensinando a respeito disso, e no versículo 21, que foi o primeiro versículo que lemos, ele começa a ilustrar de um modo claro o pensamento dele, e depois ele vai usar a parábola dos dois fundamentos. Então, essa parábola dos dois fundamentos, ela está diretamente ligada a esse contexto acima, em que aparece a expressão de pessoas que dizem: olha, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome coisas foram feitas. E como é que é isso? No dia do juízo, alguém tentaria convencer Jesus de que era um cidadão do reino por conta dessas atividades feitas na terra, e a palavra é dura. O Senhor Jesus simplesmente diz: nunca vos conheci. Ou seja, pessoas possivelmente religiosos, pessoas que de alguma forma conheciam a palavra, pessoas que de alguma forma até confessavam e expressavam sua religiosidade, pessoas que em algum momento ou circunstância aparentemente foram usadas por Deus para algum tipo de ação em nome de Deus, e ainda assim não são reconhecidas por Jesus como sendo dele no dia do juízo. Ora, esse é um assunto que muito nos interessa. Portanto, quando olharmos para esse texto, nós precisamos tentar extrair a essência dele. A primeira questão que o primeiro pensamento que eu quero propor é que expulsão de demônios, profecia ou milagres, que são os elementos citados aqui, não são a expressão maior do reino. Não são. O cidadão do reino não se expressa da forma melhor quando o tipo de expressão dele é este. A expressão que Jesus requer de nós, de mim e de você, como cidadãos do reino, é obediência.
porque a parábola é muito clara, ela traça um paralelo entre duas pessoas, ambas vão construir coisas, e ambas as construções têm aparência, mas só uma tem fundamento, só uma alguém cuidou da fundação, e o texto diz que cuidar do fundamento ou da fundação, ir além da aparência de ser de Deus, está no fato de obedecer a palavra ao ensino de Jesus. Não é show pirotécnico, não é pirotecnia, não é ação que possa atrair para si admiração, não são ações que possam colocar alguém em evidência, não são ações que possam talvez impactar emocionalmente pessoas, mas parece que o texto ele vai afunilando, dizendo que quando Jesus diz, olha, Jesus diz explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E aí no versículo 24 ele vai explicando isso, ele diz, porque aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. A prudência, o acerto decorrente da prudência é ser, além de ouvinte, praticante. Isso nos coloca em xeque nessa noite. Porque todos nós somos ouvintes desta palavra. Isso nos confronta a nossa condição, a nossa existência, nosso momento. Há valor em ouvir a palavra? Há, obviamente que há. Mas a palavra ela não existe para que nós apenas a admiremos. Quão lindo foi o sermão desta noite. Que bonito. Como se expressa. Olha, que coisa maravilhosa. Não é essa a ideia. Talvez quando a gente sai brabo com o pregador, quando a gente sai ali com o pregador entalado, talvez esse dia seja o melhor. Porque a gente, na verdade, está saindo com uma mensagem que nos confronta a existência, que nos chama a mudança, que nos chama a uma reflexão. Se de fato nós somos, na noite de hoje, pessoas prudentes, que têm uma construção de vida bem fundamentada em Cristo e nos seus ensinos. Não há nenhum problema em ouvir a palavra, o problema é não praticá-la. Não há nenhum problema em falar, divulgar, testemunhar da palavra, o problema é não vivê-la. Mas é interessante que, num primeiro momento, ambas construções existem e elas parecem seguras. Elas têm uma sensação de segurança aparente, mas que não se justifica na hora da pressão. Só uma construção resiste à prova. É interessante como a Bíblia fala que o que é conversão? Conversão é uma mudança de rota. Eu estava indo para um lado e eu estava indo para cá e Deus estava para lá. Eu estava indo para longe de Deus. E o que é conversão? Conversão é quando eu me volto para Deus e eu começo a caminhar na direção de Deus. E caminhando na direção de Deus, eu não devo ser presa das aparências. Eu não devo construir apenas porque parece bonito, ou porque parece seguro, ou porque parece interessante. Não, chega de aparência. Eu preciso agora de fundamento sólido para a minha vida, e a rocha é Jesus. Ou eu tenho isso, uma vida fundamentada na rocha, firmada na rocha, ou nos momentos de dificuldade, quando soprarem os ventos, quando os rios encherem, a construção da minha vida não resistirá. No momento que era para ela testemunhar da sua resistência, para que ela pudesse impressionar pela sua capacidade de resistir por conta do seu bom fundamento.
no momento que era para ser mais impactante, né? Aquele momento que sopra o vento, o rio enche e a coisa fica louca e está tudo derrubado, mas há uma rocha firme em que pessoas constroem a sua história. Um casamento construído na rocha. Ele é testemunho de Deus. É um grande testemunho de Deus nessa sociedade. Casamentos que superam dificuldades, casamentos que superam obstáculos e que prevalecem sobre todos eles, porque estão firmados em Jesus. Homem e mulher firmados em Jesus, prevalecendo sobre toda circunstância. Quando eu olho para esse texto, irmãos, Jesus chama de insensato, Jesus apresenta um tolo, um descuidado, que é aquele que deseja viver uma vida que o fundamento da vida é ele mesmo, e não Jesus, que o fundamento de sua vida são seus próprios conceitos, já pré-concebidos e estabelecidos, mas não os ensinos de Jesus. E a Bíblia chama tais pessoas de tolas, mesmo que elas tenham em algum momento realizado algo que alguém disse que fora em nome de Jesus. Mesmo que ela tenha uma construção que em algum momento alguém disse, olha, isso é um baita do instrumento de Deus. Mas o Senhor, que conhece a essência, que conhece o coração e que sabe aonde estão fundamentadas as nossas vidas, não os reconhece como sendo seus. Talvez essa seja a grande tolice que alguém possa cometer. Ouvir a palavra, mas não praticá-la. Não permitir que a sua vida seja transformada, que a sua construção de vida seja transformada. Sabe por quê, irmãos? Porque dá trabalho. Você tem um terreno que ele é aparentemente sólido, forte. Você olha lá e aparentemente ele é sólido. E para que eu vou cavar mais fundo? Por que eu vou colocar uma sonda se é tão mais rápido erguer paredes? Se chama tão mais atenção erguer paredes? Se rapidamente alguém pode dizer, rapaz, que obra, que coisa rápida, eu vim aqui outro dia, não tinha nada, olha como é que está isso aqui. Enquanto o outro está onde? Cavando buraco. Cavando mais fundo, cavando mais fundo. É esse princípio, irmãos, de cavar até que encontremos Jesus, a rocha firme, para que tudo que possamos edificar tenha como base, como pedra angular, como pedra de esquina, como pedra de fundamento, a pessoa de Jesus. Se existe alguma coisa na nossa vida que está construída e ela tem aparência de coisa boa, mas ela não tem como fundamento Jesus, vai cair. Mesmo que alguém chame, que alguém possa nomear como algo de Deus. Mesmo que alguém possa olhar e dizer, rapaz, que coisa bonita. Para Jesus não faz diferença. Isso não impacta Jesus. Jesus não se deixa impactar por construções que não são feitas nele, a rocha. Porque na hora que o vento sopra, na hora que os rios enchem, é Ele e somente Ele que é capaz de sustentar, de segurar. Nenhum outro fundamento poderá resistir. Mas quando o fundamento é Jesus, a tua vida e a tua circunstância difícil passa a ser uma bandeira, um testemunho do Deus que dirige a tua vida. Talvez a pergunta que fique tão clara nessa noite é por que nós temos tanta dificuldade, então? Somos ouvintes da palavra, bons ouvintes, ou pregadores ainda da palavra. Olha a minha situação, então. Eu, além de ouvir a palavra, eu prego a palavra. Eu tenho um grupo de ouvintes aqui.
E aí eu quero me remeter a uma outra parábola. Eu quero buscar um outro texto para tentar elucidar por que nós temos tanta facilidade, tanta inclinação para querer reconstruir nossas vidas. Se você puder e desejar, abra sua Bíblia em Lucas 7, 36. Há uma história lindíssima nessa passagem. Lucas 7, a partir do 36. O contexto é que uma mulher vai se derramar diante de Jesus de um modo muito intenso, especial, impactante. Isso vai causar estranheza num homem chamado Simão, e ele era um religiosão daqueles. E o Senhor Jesus vai contar uma parábola nessa circunstância. O texto diz assim, Lucas 7, 36, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas, enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. E aí começa a parábola. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. A história é a história de Jesus na casa de um fariseu, de um religioso. E ele, uma mulher, possivelmente uma prostituta, uma mulher de má fama, chega e ela começa a se derramar diante de Jesus, e ela começa a tratar Jesus do modo como a hospitalidade deveria tratar. Mas ela foi muito além. Então, quando Jesus disse para Simão: olha, você não lavou meus pés, ela lavou com lágrimas. Por quê? Porque isso fazia parte da hospitalidade daqueles dias. São vários elementos aqui daquilo que foi negado a Jesus. E aí Jesus, ao perceber o coração daquele homem, julgando, o próprio Jesus, então ele não é profeta, porque ele não permitiria ser tocado por uma pecadora. Ele não permitiria ser servido, ele não permitiria ter relacionamento, ele não permitiria estar tão perto de alguém com tantos pecados. Aí Jesus entra com a parábola. E a parábola é muito simples. Existem 2 devedores para um agiota. Um deve 50, outro deve 500. Por que Jesus usa isso? Por que os 2 não devem 50? Ou por que os 2 não devem 500? Porque na cultura daqueles dias, aquele homem, possivelmente, ele poderia até se imaginar pecador. Mas ele imaginava que aquela mulher era muito mais pecadora que ele. Aquela mulher era 10 vezes mais pecadora que ele. Então Jesus já traça aqui o paralelo. Ora, haviam 2. Um devia 50, outro devia 500. E ambos foram perdoados. E aí a pergunta que coloca o homem em xeque: quem vai amar mais? A quem mais
foi perdoado. Talvez nós construamos ainda casas na areia e não na rocha, porque talvez nós não saibamos corretamente o tamanho do perdão que recebemos. Pessoas que reconhecem os seus pecados, que reconhecem as suas misérias, que reconhecem as suas fraquezas. Pessoas que sabem quanto são devedoras de Deus, o quanto se distanciaram de Deus por conta dos seus pecados, por conta dos seus erros. Estes não desejarão construir uma vida que não seja em outro fundamento, que não seja Jesus. Sabe o que nos falta, irmãos? Quando nós ainda aceitamos um estilo de vida de aparência, quando nós aceitamos apenas o elogio humano, quando nós aceitamos qualquer coisa na nossa vida que está sendo construída sem Jesus como fundamento, nós estamos agindo como esse homem. Eu não tenho tantos pecados para serem perdoados. E por isso nós amamos pouco. Porque quando nós reconhecemos o tamanho do nosso pecado, nós entenderemos melhor o tamanho do perdão que nos foi ofertado. Quem não se vê como pecador, quem não se vê como alguém que errou contra Deus o suficiente para falir espiritualmente, se a gente não se vê como alguém que está falido espiritualmente sem Jesus, se a gente não se vê como alguém que está completamente alienado de Deus, nós jamais entenderemos o tamanho da obra de Jesus, o tamanho do seu amor, o tamanho do seu perdão. E entendendo pouco, amamos pouco. E amando pouco, ainda aceitamos construções nas nossas vidas que não tenham Jesus por fundamento. É a percepção do transbordar da graça, irmãos. É quando a gente percebe que a graça transbordou sobre a nossa vida. Houve um transbordar da graça do Senhor, do perdão do Senhor, porque nós não tínhamos solução, nós não tínhamos jeito, nós estávamos falidos, nós não tínhamos a menor condição de andar com Deus, nós não herdaríamos o céu de Deus, nós estaríamos sem esperança nesse mundo. Ou nós reconhecemos isso, ou nós vamos continuar com construções que não têm Jesus como fundamento. Quem não reconhece o seu estado espiritual, e às vezes a religião cega, religião sem Cristo é cegueira, qualquer uma. Qualquer expressão religiosa sem Cristo é cegueira. Esse homem era um baita de um religioso, mas ele era absolutamente cego. Ele não via o seu próprio pecado, e ele não via o perdão de Jesus para com aquela mulher. Ele via apenas o que aquela mulher tinha sido, mas não quem ela era com Jesus. A religião apenas era capaz de permitir que ele visse o quê? Os erros dela. Mas ele não era capaz de ver a extensão e a profundidade do amor e do perdão de Jesus. Talvez ele tivesse ouvido tantas vezes a palavra, tantas outras anunciado, mas tão pouco praticado. Eu quero encerrar a minha fala. Há uma certeza no meu coração ao preparar esse sermão. Quem não reconhece o valor do perdão de Jesus é porque ainda não se reconheceu como suficientemente culpado. Quando Jesus usa essa história do 10 vezes mais, ambos devem ao mesmo credor, ambos devem a um único, e eles ambos são perdoados, e ele está dizendo, olha cara, tu olha essa mulher, como se ela só precisasse de mim, tu não entendeu que tanto ela quanto você precisam do meu perdão. E a declaração do perdão de Jesus é imediato sobre a vida daquela mulher. Por quê? O próprio Senhor Jesus responde, porque ela colocou sobre Jesus, na pessoa de Jesus, a sua fé. A tua fé. Em quem? Nele, Jesus. Diante de quem ela serve e se prostra, te salvou. Quero convidar você a baixar a sua cabeça,
fechar os seus olhos. Eu não sei se você consegue cruzar esses dois textos com o mandamento do Senhor Jesus, por exemplo, de fazer discípulos, que eu tantas vezes bato nessa tecla aos domingos. Talvez você não consiga perceber que quando nós negligenciamos a nossa missão de fazermos discípulos, nós somos pessoas que ouvem, mas não praticamos a missão que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos livre dessa tolice. Que o Senhor nos livre dessa tolice de fazermos tantas coisas que alguém possa dizer, olha, em nome de Deus está fazendo, causou tanto impacto, mas passarmos por essa vida sem fazer o que Jesus quer que façamos, sem fazer discípulos. Que o Senhor nos livre dessa miséria de ter um monte de construção aparente, humana, que as pessoas acham bonito, que acham legal, mas não fazer o que Ele quer. Porque a resposta que Ele quer é obediência. E Ele deu um mandamento. Façam discípulos. Façam discípulos. Você vai começar por onde? Por quem? Pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu esposo, pela tua esposa. Vamos cavar mais fundo. Vamos buscar o fundamento. Vamos para a rocha eterna. Porque a obediência à palavra dele que vai te sustentar quando o vento soprar forte. Quando o rio ficar grosso, quando a água bater na tua cintura, no teu peito, é andar com Deus em obediência que vai fazer toda a diferença. Se você consegue perceber hoje o que aquela mulher pecadora percebeu, se você consegue perceber hoje que você é pecador, que você é pecadora, que você tem se distanciado de Deus e que você precisa se prostrar diante do Senhor Jesus, é o começo, viu? É o começo. É o começo de uma grande transformação. Ninguém vai caminhar com Jesus e fazer discípulo se antes não entender o tamanho do perdão do Mestre sobre a sua própria vida. Quero fazer um desafio para você nessa noite. Um desafio de mudança de vida, de mente, de atitude. Quero te convidar hoje a cavar mais fundo. Quero te convidar hoje a botar os fundamentos da sua vida no Senhor Jesus. A rocha. A rocha. Existe alguém nessa noite, nesse lugar, que possa dizer: essa palavra veio direto ao meu coração. O Senhor Deus está falando comigo neste lugar. Essa palavra me confronta nessa noite. Essa palavra está produzindo transformação na minha vida nessa noite. Se existe alguém nessa condição aqui, eu quero orar por você. Que o Senhor complete essa obra. Erga uma de suas mãos onde você estiver. Eu quero identificá-lo. Deus abençoe. Deus abençoe aqui. Deus abençoe ali. Pode abaixar o seu braço, jovem. Obrigado. Alguém mais nessa noite percebeu construções de aparência apenas? Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe lá atrás tremendamente a sua vida. Deus abençoe aqui à frente, jovem. Que bênção. Que bênção. Vamos cavar mais fundo até encontrar Jesus. Até que Jesus seja o alicerce de toda a nossa vida. Alguém mais nessa noite?
percebeu equívocos e tolices e está desejoso de mudar, está desejoso de uma construção diferente, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Mais alguém? Deus abençoe tremendamente você, jovem. Tem uma vida inteira para servir ao Senhor. Deus. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar. Nós vamos falar com o Pai. Deus, semana passada, Pai, nós vimos que o homem que mais acertou foi um que estava todo errado antes, sem Jesus. Foi Levi. Ninguém gostava dele, Deus. Possivelmente ele ninguém gostava dele, Deus. Mas o teu filho chamou para segui-lo. Aquela mulher, Deus. Aquela mulher, ela tinha tocado em tantos homens, Deus. Seus lábios tinham tocado tantos homens, Pai. Com lascívia. Tanta carnalidade, Deus. Seus cabelos tinham tocado o corpo de tantos homens. Até que a pureza e a santidade de Jesus a impacta e ela se curva, se dobra. E o beijo, o toque, o calor tem uma outra dimensão completamente diferente, infinitamente superior. E ela saiu dali transformada, perdoada, santificada, vivificada. Essa mulher que nós não sabemos o nome e Levi nos ensinam tremendamente nessa noite, como nos ensinaram, como nos ensinou na semana passada. Deus, livra-nos, Pai, de qualquer tipo de expressão religiosa sem Jesus. Livra-nos dessa miséria, Deus. Livra-nos de uma vida de aparência, Pai. Livra-nos, Deus, de uma construção que não tenha por fundamento o Senhor Jesus e o ensino dele. Tantas pessoas, Deus, o Senhor tocou mais uma vez nessa noite aqui, Deus. Quantos jovens tocados nessa noite, Pai, eu louvo teu nome. Eu te bendigo, Deus. Tantas pessoas, Deus, que saem daqui desejosos de cavar mais profundo, de construir a vida com Jesus, e eles têm uma vida inteira, Deus, para impactar o mundo. Usa essas vidas, Deus, completa a tua obra, santifica, traz para o Senhor, Deus, que no Senhor eles sintam alegria, no Senhor eles tenham paz, eles sejam realizados. Cada um desses, Deus, que expressaram de alguma forma que o Senhor falou com eles ali no banco. E eu te agradeço pela tua palavra, Deus, e por essas histórias maravilhosas que Jesus contava. E se existe alguém aqui, Deus, que começar de mim mesmo, que acha que foi pouco perdoado, que o perdão foi pequeno, que o Espírito do Senhor nos constranja a um entendimento mais claro do tamanho do perdão de Jesus para com as nossas vidas. Deus, muito obrigado pelo agir do teu Espírito em nosso meio, pelas transformações de dentro para fora, transformação da mente, transformação do coração.
Bendito seja o Senhor. Só o Senhor para fazer isso. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém.